Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Você que acessou a página da sua igreja, você que acessou a página da Igreja Metodista de Maíba, Deus tem algo poderoso para a sua vida e para a sua família. Creia, porque o justo, ele vive daquilo que ele crê. O justo, ele vive da sua fé. Senhor, nós te louvamos pela vida do teu filho, que nesse momento estará ministrando a tua palavra. Nós abrimos a nossa mente e o nosso coração para receber aquilo que o Senhor colocou no coração, na mente, e agora fará com que da boca do teu filho saia palavras como labaredas de fogo ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão conosco nesta live. Essa palavra vai chegar e vai alcançar muitas famílias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu pastor. Obrigado, igreja. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus. Obrigado, Anderson, pelo convite. É uma honra, pela segunda vez, estarmos ministrando aqui nessa casa. Querido, prazer para você que não me conhece. Meu nome é Vângel. Meu nome é estranho, mas eu quero logo adiantar que não tem significado nenhum. Geralmente, todo mundo que tem um nome estranho como o meu tem um significado, né? Mas o meu não tem significado nenhum. É só Vângel mesmo. Está comigo a minha noiva nessa noite, Tainá, que está ali atrás, me fez uma surpresa, eu não sabia que ela viria essa noite. Nós somos da Igreja Batista Manancial, no Jardim Guandu, sob a direção do nosso pastor Oséias Diniz. Paralelamente, somos do Ministério Escola de Cura, liderado pelo nosso pastor Alex Guedes, que esteve pregando aqui, se eu não me engano, há poucos dias atrás. E viemos aqui nessa noite com muito prazer compartilhar com vocês uma palavra sobrenatural. Você está pronto para receber essa palavra? Sabe, querido, certa vez eu ouvi alguém dizer que um grande culto começa com grandes expectativas. O próprio Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Eu quero dizer que se você está esperando algo acontecer para crer, já está no caminho errado. Mas verdadeiramente, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. O mestre falou isso, nós vivemos isso dia após dia. Um grande culto começa com grandes expectativas. Você está com expectativa grande para essa noite? Eu estou, querido. Se eu não estiver com a expectativa, não adianta eu entrar no culto querendo ver determinadas coisas que eu não vou ver. Isso começa pela minha expectativa. Eu lembro de uma mulher do fluxo de sangue, que ela, mesmo sendo considerada impura pela multidão, mesmo sendo considerada impura perante a lei de Moisés, ela ousou cruzar uma multidão e tocar na orla do mestre. E no momento que sai virtude, ela é curada. O mestre vira para ela e fala: a sua fé te curou. É interessante, porque Jesus poderia falar: eu te curei. Porque Jesus poderia falar: o céu te curou, os anjos te curaram, mas ele fala: a sua fé te curou. Bem-aventurado. Bem-aventurado você que vive a nova aliança em Cristo, que, diga-se de passagem, é a melhor aliança de todas as épocas da Bíblia. Você conhece a história de Abraão? Sim ou não? Você conhece a história de Davi? Sim ou não? Você conhece a história de Moisés? Deixa eu te contar um segredo. Você está numa aliança superior à aliança de Davi, à aliança de Moisés, à aliança de Abraão. A Bíblia diz que essa aliança, no livro de Hebreus capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Cristo fez nele uma aliança superior a todas as outras alianças. A partir de agora, o homem ele tem pleno acesso a Deus. A partir de agora, o homem tem plena comunhão com Deus através do Espírito Santo. E é exatamente sobre isso que nós viemos ministrar essa noite. Essa noite nós viemos falar, sem dúvida alguma, sobre o assunto mais importante da nova aliança. Essa noite nós iremos falar do Espírito Santo de Deus, aquele que é nosso conselheiro, aquele que é nosso professor, aquele que é nosso guia, aquele que Jesus Cristo prometeu no livro de João, capítulo de número 15, que ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. Conosco ele deixaria um consolador. Na nova aliança você tem acesso ao Espírito de Deus, e é sobre esse Espírito que nós iremos compartilhar essa noite. Querido, antes de você abrir sua Bíblia, deixa eu te contar um pouco do porquê que eu irei pregar essa mensagem e do porquê que nós vivemos essa mensagem dia após dia. Na época que eu era religioso, eu me perguntava dia após dia: Senhor, por que eu não vivi com Jesus naquela época? Como era bom, como seria bom andar com os discípulos? Como era bom ver os milagres acontecendo?
Como era bom, devia ser maravilhoso você ver aquele mar agitado obedecendo a voz de Jesus, né, pastor? Imagina como que era maravilhoso. Você passar num lugar, você vê um cego gritando, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E naquele momento, Jesus olhar para aquele cego, ir até ele e rapidamente ele voltar a enxergar, imediatamente. Pense que maravilhoso, 4 amigos subir com um amigo pelo telhado, descer com aquele homem paralítico na frente de Jesus e de repente aquele homem levantar são e salvo e começar a andar. E eu sempre me questionava, Senhor, como eu queria viver nessa época. Mas de repente, eu tive um encontro com o Espírito Santo. E o Espírito Santo me revelou, você não tem que desejar aquilo que você não viveu, porque hoje eu tenho para ti experiências maiores do que aquelas outras. Você crê nisso? Eu estou falando de evangelho sobrenatural. Eu sou totalmente respeitoso se você não crê no sobrenatural. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus deixou claro quando ele disse, eu vou para o meu Pai, mas vocês, igreja, farão obras não inferiores, não iguais, mas vocês farão obras maiores do que as minhas. Você acredita nessa promessa? Você acredita nesse mistério? Então, a partir desse momento, eu comecei a viver um estilo de vida diferente em comunhão com Deus. Eu comecei a desejar viver o que eu deveria viver, e não o que os discípulos viveram. Porque, veja bem, a nova aliança, ela não começa com o nascimento de Jesus. Com o nascimento de Jesus pode começar o Novo Testamento, mas a nova aliança só começa após a ressurreição do Mestre. Após ele ir para os céus, prometer para os seus discípulos um novo estilo de vida, ali sim começa a nova aliança. Essa nova aliança que foi desejada por todos os nossos ancestrais. E a partir dali eu comecei a raciocinar, Senhor, eu quero viver sobrenaturalmente tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E hoje, graças a Deus, somos batistas e pentecostais. Eu não sei se isso se encaixa muito bem aos seus ouvidos, mas hoje nós já tivemos experiência de ver pessoas cegas enxergando. Nós já vimos pessoas cadeirantes levantar e sair andando. Nós já vimos demônios de todas as espécies ser expulsos. Eu não sei se você se escandaliza com esse tipo de evangelho, mas no livro de Mateus, capítulo de número 11, a Bíblia diz que João Batista manda os seus discípulos perguntarem se Jesus era mesmo o que deveria vir ou se ele esperava por outro. E Jesus fala assim, diga para João Batista que os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, e para os pobres é pregado o evangelho do reino. E bem-aventurado é todo aquele que não se escandalizar de mim. Sabe? Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2, Paulo é bem ousado e ele fala, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se aperfeiçoe na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ele ainda fala o seguinte, no mesmo capítulo 2 de 1 Coríntios, que o Evangelho e a sobrenaturalidade do mundo espiritual é loucura para aqueles que não creem. Mas para aqueles que creem, é o poder de Deus. Eu não sei você, querido, mas eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus na vida de todo aquele que crê, tanto dos gentios também do grego. Nessa noite, nós iremos compartilhar experiências sobrenaturais e, principalmente, nós iremos abrir a palavra, iremos fazer um passeio pela palavra e você vai tirar poder dessa palavra. Sabe? A Bíblia Sagrada é um livro como o outro qualquer. Porém, na hora que você pega essa palavra, traz para você, absorve ela e a declara, a Bíblia se transforma na boca de Deus aberta nessa terra. Então eu gostaria de, junto com você, fazer um ato profético. Eu quero que você levante a sua Bíblia e feche os seus olhos. Só se você acredita no poder da palavra. Eu quero que você repita comigo, essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia, repita. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu faço tudo o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aleluia, querido. A sua Bíblia, ela não é apenas a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus e o próprio Deus falando com você. Eu lembro que uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, Vângel, eu não sei o que está acontecendo comigo, nessa situação que eu estou passando, eu não ouço a voz de Deus, eu não sinto Deus falar comigo. Eu falei, como assim? Você não tem Bíblia em casa? Abra ela. A Bíblia aberta é a voz de Deus falando com você. Você não necessita de profetas para te revelar algo.
Você não necessita de virtudes acontecerem para te revelar algo. Você tem a voz do próprio Deus nas suas mãos, seja no seu celular, seja no seu tablet, seja na sua Bíblia de papel, seja em qualquer lugar, a palavra de Deus está com você. E Paulo vai dizer no livro de Efésios, capítulo 6, que essa palavra, ela é como uma espada. E ela ainda vai dizer no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, que essa palavra é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e de discernir pensamentos e intenções do coração. No momento que você está exposto à palavra, a palavra está te rasgando por dentro, separando o seu espírito, a sua alma, as suas juntas, a sua medula, penetrando em você e te trazendo a um novo estilo de vida. Sabe, querido, eu vou falar do Espírito Santo essa noite e eu quero que você esteja muito ligado. A Bíblia diz no livro de Gênesis que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei se você está sem forma, eu não sei se você está vazio, mas isso não significa que o Espírito do Senhor não esteja aí. Isso significa que no tempo certo Ele se manifestará e fará acontecer na sua vida coisas sobrenaturais. A forma que você precisa está nas Escrituras. O Espírito Santo vai falar forte com você essa noite. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 5, verso de número 17. Efésios, capítulo de número 5, verso de número 17. Aleluias. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Tremenda é a responsabilidade de falar de Ti nessa noite. Aleluias. Verso 17. Portanto, não sejas insensatos, mas entendam qual seja a vontade do Senhor. Verso 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E vamos encerrar por aqui essa leitura. Antes de mais nada, eu quero que você entenda a intenção do apóstolo Paulo ao escrever a carta aos Éfesos. A igreja de Éfeso era uma igreja que havia passado pelo processo de conversão, assim como a maioria de nós aqui nessa noite. A igreja de Éfeso precisava conhecer quem ela realmente era no mundo espiritual. E se você observar o capítulo 1 da carta aos Efésios, você vai ver Paulo falando: ei, vocês não serão abençoados, vocês já são abençoados. Bendito seja o nosso Senhor e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. A Bíblia não fala abençoar, mas a Bíblia fala abençoou. Ou seja, você não será abençoado, você já foi abençoado há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. E isso nos remete ao principal tema da nova aliança. Vângel, qual é o principal tema da nova aliança? Tudo o que você precisa já foi providenciado na cruz do Calvário. E agora, para que toda essa providência se manifeste na sua vida, é necessário uma posição de fé, autoridade e obediência no mundo espiritual, para que tudo aquilo que foi feito na cruz caia sobre a sua vida. Posso te falar o que foi feito na cruz por você? Cura, provisão, salvação, tudo isso já estava na cruz do Calvário. Então o livro de Éfeso, ele é um livro que traz a igreja para um novo nível de sobrenaturalidade. É um nível onde Paulo o tempo todo afirma para a igreja onde ela pode chegar e quem ela é. E quando nós chegamos no verso 17, nós vemos Paulo falando: não sejam insensatos, mas entendam qual é a vontade de Deus para a sua vida. Eu não sei se você consegue compreender essa palavra, mas ainda na nova aliança, a falta de intimidade com o Espírito Santo faz com que pessoas, assim como eu, fale: eu não entendo as vontades do Senhor para a minha vida. Mentira. Na nova aliança, o Espírito Santo é o seu guia. E o seu nível de intimidade com Ele fará que você entenda todas as vontades de Deus para a sua vida. Assim como o seu nível de comunhão com a palavra de Deus. A palavra de Deus é real, o Espírito Santo é real e a palavra é convidativa. Outra coisa que me chama a atenção, verso de número 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Observe. Paulo não está falando peça para Deus te encher. Paulo também não está falando faça um sacrifício e Deus irá te encher. Não. Paulo está falando enchei-vos. Na nova aliança, na plenitude dos tempos, você tem a capacidade de se posicionar e se encher do Espírito Santo. Óbvio que é Deus que enche, mas o que Paulo está falando é sobre atitude.
Não adianta eu falar, Pai, me encha do teu espírito, e eu passar o dia assistindo novela, Netflix, na internet. Não adianta eu falar, Pai, me encha do teu espírito e ficar assistindo o jogo do Flamengo 24 horas por dia. Não adianta esse tipo de oração. Mas, Pai, me enche do teu espírito significa posicionamento. O que Paulo está falando? Na nova aliança, o Espírito Santo não é um mistério que virá sobre a igreja na hora do louvor. O Espírito Santo não é um mistério que virá sobre a igreja no momento da palavra. Não, o ministério do Espírito Santo já é uma realidade palpável e disponível para todo aquele que quer viver a boa vontade de Deus. Ele já está disponível para mim, ele já está disponível para você, e tudo isso acontecerá mediante a sua busca e comunhão com Ele. Esse é o Espírito Santo. Isso foi disponibilizado para você. No livro de João, capítulo de número 15, Jesus começa a preparar os seus discípulos, porque ali ele sabe que ele vai partir, e ele começa a falar, olha só, eu estou indo para o meu Pai, mas não fique triste. Eu não deixarei vocês órfãos. É necessário que eu vá, porque se eu não for, não virá sobre vós o Consolador, aquele que os guiará em todo sempre, aquele que acompanhará vocês até o grande dia. Vejam então o que é o Espírito Santo e o porquê que Paulo fala isso. Paulo está praticamente obrigando a igreja a se encher do Espírito Santo? Sim. A igreja de Jesus Cristo foi chamada para ser obrigatoriamente cheia do Espírito Santo. Mas por quê? Simples. O Espírito Santo é a principal promessa da nova aliança, para ter comunhão com você. Eu não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas quando Jesus prepara os seus discípulos para essa nova era, Jesus está falando, haverá um momento na vida de vocês, que o guia de vocês não será mais eu. Chegará um momento que o guia de vocês vai ser o Espírito Santo. Como assim? Que doideira é essa? Como é que Jesus está falando que o guia da igreja será o Espírito Santo? Simples. Existe o ministério, é uma trindade? Existe o ministério de Deus, existe o ministério de Jesus e existe o ministério do Espírito Santo. O conhecimento dessa verdade nos trará ao nível de vida sobrenatural. Vanjo, como entender isso? Simples. Pense no sol. Quando você olha para o sol durante o dia, que você quase não consegue enxergar ele, imagina, Deus Pai é o sol, Jesus, a luz, e o Espírito Santo é o calor que você sente. Eu não sei como que essa revelação penetrou em você agora, mas observe, se o pastor me mandasse acender uma luz agora, aqui nessa igreja, ele falasse, Vângel, aperta aquele botão e a luz vai acender. Se a gente for trazer isso para usar como exemplo, o pastor seria Deus. Vou focar no ministério de Cristo. O pastor seria Deus, eu seria Jesus, eu apertaria o botão, e a energia que acende a lâmpada seria o Espírito Santo. Essa energia sobrenatural que fez a igreja em toda a sua história andar soberanamente na face da terra, reinando no mundo espiritual. Esse é o Espírito Santo que a igreja precisa conhecer. Preste atenção. Tudo que Jesus fez, todos os milagres que Jesus fez, foi por intermédio do Espírito Santo e debaixo das obras de Deus. Tudo que os discípulos fizeram em Atos, pós-Jesus, foi pelo poder do Espírito Santo. Vanja, o que você está querendo dizer com isso? Sem comunhão com o Espírito Santo, não existe comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus e sem comunhão com o seu Espírito, não existe santidade. Às vezes falamos de santidade, nos esforçamos para ser santos, mas sem comunhão com o Espírito Santo, isso não existe. Isso é fora da realidade da igreja. E agora, eu te revelo algo ainda mais forte. No livro de Atos, capítulo de número 1, Jesus aparece pelos seus discípulos pela última vez, prega por um grande intervalo de dias, para ser mais exato, 40 dias, e ele fala, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Em poucas palavras, não iniciem o evangelho, sem antes serem batizados pelo Espírito Santo. Não iniciem a caminhada, sem antes conhecerem o Espírito Santo.
Vângel, eu não preciso ser batizado com o Espírito Santo, eu não preciso ter esse nível de comunhão com Ele. Eu vou te provar na Bíblia que você precisa. Jesus vai até João Batista. João Batista batiza Jesus. O Espírito Santo vem sobre Jesus no formato de uma pomba e a partir dali, somente a partir dali, Jesus inicia o ministério dele. A igreja de Atos permanece em Jerusalém durante todos aqueles dias e só pode sair para pregar o Evangelho após receber o Espírito Santo. E hoje, nós nos achamos tão bons a ponto de achar que não precisamos do Espírito Santo para anunciar as boas novas de forma sobrenatural. Mentira. O Espírito Santo é tudo na nossa vida. O Espírito Santo acompanhou a pregação do Evangelho durante todo o período da Bíblia. A Bíblia vai dizer no livro de Atos, capítulo de número 19, que Paulo chega na cidade de Éfeso e ele pergunta para os discípulos que estavam lá: vem cá, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E os discípulos falam: nós nem sabemos o que é Espírito Santo, nós nem ouvimos falar. E Paulo, no mesmo instante, impõe as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo sobre. Ainda pensa que não tem importância receber o Espírito Santo? Preste atenção. Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Essa palavra em hebraico significa a palavra plerô, que significa que você não vai apenas se encher, mas que você vai transbordar do Espírito Santo. Plerô é como se você esquecesse um balde debaixo de uma bica d'água, essa bica fosse enchendo o balde e não parasse, e essa água começasse a transbordar, 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 até inundar tudo que tem em volta. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não apenas existirão, mas fluirão rios de águas vivas. Eu tenho um amigo que ele fala assim: Vângel, sabe por que a gente tem que transbordar? Eu pergunto para ele: por quê? Ele fala: porque se a gente apenas estiver cheio, quando a gente compartilhar com outro, a gente fica sem. Eu falo: não é que é verdade isso? Se eu estiver apenas cheio e eu dar para alguém, eu vou ficar vazio. Mas a palavra de Deus nos garante: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluias. Vângel, o que é o Espírito Santo dentro do ser humano? Espírito Santo dentro é transformação de caráter, é transformação de vontade, é um revestimento de amor ao próximo. É por isso que no livro de João a Bíblia diz que Jesus, ele sopra sobre os seus discípulos e fala: recebeis o Espírito Santo. E ele sopra sobre os seus discípulos. Aparentemente, nada aconteceu, visivelmente. Esse é o Espírito Santo dentro. Vângel, e o Espírito Santo sobre o homem? Essa é a parte que eu mais gosto. Revestimento de poder. Atos 2. Quando o Espírito vem sobre a igreja, todos aqueles homens são confundidos com bêbados e ninguém entende nada. Espírito Santo sobre dons espirituais, dom de línguas, dom de profecia, dom de curar, dom de evangelizar. Tudo isso vem com o Espírito Santo sobre. No livro de Mateus, capítulo de número 11, após a pergunta de João Batista, os discípulos de Jesus falam: mestre, fala-nos acerca de João. E Jesus fala: dentre os nascidos de mulher, até hoje, não existiu ninguém maior que João Batista. Você já parou para pensar por que Jesus falou isso? Vou te passar a visão. Livro de Lucas, capítulo de número 1, quando o anjo aparece para a mãe de João Batista, ele fala: nascerá de ti um menino e ele será cheio do Espírito Santo. Como assim, Vângel? João Batista foi o primeiro ser humano da história da humanidade a receber o Espírito Santo dentro. Na antiga aliança, o Espírito Santo vinha sobre 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. Mas na nova aliança, o Espírito Santo está disponível para todo aquele que almeja viver as boas obras de Cristo. Você vive uma era que Davi sonhou em viver. Eu fico imaginando, Anderson, quando você chegar no céu e você vai falar assim para Davi: Davi, me conta, como é dançar na frente da arca que carregava a presença do Senhor? Davi ia falar: não, Anderson, me conta você como é andar com a presença de Deus dentro. Você iria chegar para Moisés ou para Elias e você iria perguntar: Elias, me fala, como que é clamar ao Senhor e descer fogo do céu? E Elias ia te falar: não, me diga você como é ordenar no nome de Jesus e o fogo descer aonde você estiver. Pedro iria falar para você: fala para mim, pastor, como que é
chamar Jesus e pedir Jesus para expulsar um demônio. Aí o pastor ia falar assim, não. Aí Pedro ia falar assim, não, pastor. Me diga o Senhor como é o Senhor ordenar no nome de Jesus e nenhuma potestade maligna continuar de pé. Nova aliança é autoridade, é virtude, é o homem sendo o agente continuativo da palavra de Deus. Você não foi chamado para enxergar Jesus apenas como um modelo, mas você foi chamado para ser um agente continuativo do Evangelho. Livro de Marcos, capítulo de número 16, em meu nome, vocês expulsarão demônios, falarão nova língua, ressuscitarão mortos, e aonde, querido, e se ordenarem, demônios serão expulsos. Se vocês tomarem alguma coisa mortífera, sabe o que vai acontecer, pastor? Não causará dano algum. Isso verdadeiramente se cumpriu em Atos 28, quando Paulo estava na ilha de Malta, uma serpente venenosa picou Paulo, no momento em que ele ia pregar o evangelho naquela ilha. E sabe o que aconteceu com Paulo? Nada. No ano de 1960, já na nossa geração, havia um grande evangelista que andava sobre a África, pregando a palavra de Deus. Eu não vou lembrar o nome agora, Tainá, se lembrar e puder me falar. E a Bíblia diz, olha, já estou falando da Bíblia, e a história diz que esse missionário, ele pregava na África durante uma grande peste, chamada febre bubônica. E ele pregava na África, ele colocava as mãos sobre as pessoas, alguns eram curados, outros não eram curados. Ele fazia vários enterros de pessoas que estavam acometidos, e muita gente perguntava, por que ele não pega essa doença? E certa vez, quando as tropas americanas chegaram com seus navios, com médicos, com cientistas, eles chamaram ele para conversar e falaram, por que todo mundo morre, todo mundo fica infectado e tu não fica? E ele falou, porque em mim reina a lei do Espírito e da vida. Faça uma experiência. O vírus continuava vivo na secreção das pessoas que morriam. E ele fez uma proposta para os cientistas, ele falou, pega a secreção deles, coloca em minha mão. E vocês verão que o vírus, ao tocar no meu corpo, ele irá morrer instantaneamente. E os cientistas fizeram isso. Pegaram aquela seringa, tiraram a secreção dos cadáveres, colocaram sobre as mãos dele e olharam no microscópio para ver o que aconteceria. Em 15 minutos, todas as bactérias já estavam mortas. Isso é muito sobrenatural para você? Paulo foi mordido por uma das serpentes mais perigosas da ilha, a ponto que todos os homens que conheciam aquele tipo de animal olhou para ele e falou, certamente esse homem morrerá. E nada aconteceu. Deixa eu contar um outro testemunho. Estávamos certa feita numa escola de cura, na Igreja da Aliança, em Realengo. Ali aconteceu coisas sobrenaturais. Uma pessoa voltou a enxergar instantaneamente. E depois nós descobrimos que 4 pessoas ali estavam com Covid-19. E sabe quantos de nós ficaram infectados? Ninguém. Quer aprender esse mistério? Lei do Espírito e da vida. Deus quer te conduzir a um nível de vida sobrenatural. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ora, Vanja, por que Paulo faz essa comparação? Simples. Porque aquele que bebe vinho, ele passa a ser influenciado pelo vinho. Aquele que bebe bebida alcoólica, ele passa a ser lapidado pela bebida alcoólica, ele sai na rua, ele quer arrumar confusão, ele bate de carro, ele age totalmente de acordo com a bebida, mas aquele que se enche do Espírito Santo, ele age totalmente de acordo com o Espírito Santo e ele é continuamente influenciado por ele. Aquele que age de acordo com o Espírito Santo, ele é influenciado a perdoar. Aquele que age de acordo com o Espírito Santo, ele é totalmente incentivado a amar o próximo. Aquele que anda de acordo com o Espírito Santo, automaticamente, a santidade é algo que vem sobre a vida dele. Ele não conquista a santidade vem sobre a vida dele. Sejam influenciados pelo Espírito Santo. No livro de Isaías, capítulo de número 11, o profeta começa falando logo no verso 1 sobre Jesus, ele fala, porque um rebento nascerá do tronco de Jessé. Claro, ele está falando de Jesus, mas a partir do verso 2 de Isaías 11, ele começa a falar sobre o Espírito que estaria sobre Jesus. E ele começa a falar de 6 características que estaria nesse Espírito. Espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de conselho e de poder. Espírito de força e de temor. E ele se alegrará no temor do Senhor. Vângel, o que você entende com isso? Que renúncia para quem não tem o Espírito Santo é doído,
e triste. Mas aqueles que têm o Espírito Santo, a renúncia se torna algo alegre, porque ele já está na presença do Senhor. Espírito de sabedoria. Aquele que tem o Espírito Santo é uma pessoa automaticamente dotada de sabedoria. Seja lá o que for que ela vá fazer, ela é dotada de sabedoria. E está aí, pastor, uma forma que muitas pessoas confundem a palavra. Por que a Bíblia fala muito de prosperidade? Sobre as pessoas em tudo que colocar as mãos prosperarem. Muitas pessoas confundem essa palavra e acham que dinheiro vai cair do céu. Não, a Bíblia está dizendo o seguinte: tudo que você colocar as mãos para fazer, você terá sabedoria suficiente para prosperar em cima dela. Outro presente da comunhão com o Espírito Santo, força. Eu não sei se muitos, assim como eu, já tiveram a terrível experiência de perder alguém muito, muito, muito próximo. Eu já tive essa experiência. Porém, o tempo de cura é um tempo recorde para aqueles que têm o Espírito Santo dentro. Você já passou por essa experiência? Enquanto as pessoas que não têm o Espírito Santo passam meses e até anos de luto, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele passa poucos dias de luto, depois ele já está feliz adorando novamente. Força, característica do Espírito Santo. Você quer tudo isso sobre a sua vida? Aleluia. Eu quero porção dobrada, porção triplicada. Espírito Santo dentro modifica o caráter. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa. Essa pessoa, eu achava ela super temperamental. E eu falava para essa pessoa: irmão, você é muito temperamental, você tem que se consertar. E ele dizia: não, eu posso ser assim, porque Pedro era assim. Eu digo: não. Não faça isso comigo. Pedro era assim, antes de receber o Espírito Santo. Depois de Atos 2, Pedro se torna igualzinho a Jesus. Antes do Espírito Santo, você vê Pedro questionando Jesus. Antes do Espírito Santo, você vê Pedro cortando a orelha de um soldado. Mas depois do batismo com o Espírito Santo, você vê Pedro chegando para um aleijado na Porta Formosa e falando: levanta e anda em nome de Jesus. Antes do batismo no Espírito Santo, você vê Pedro mentindo e falando: Senhor, eu jamais te negarei. Depois do batismo com o Espírito Santo, você vê a sombra de Pedro passando sobre pessoas enfermas e essas pessoas sendo curadas. Tudo o que nós precisamos é do Espírito Santo. Querido, com o Espírito Santo em nós, não ficaríamos jamais dando murros em ponta de faca. Com o Espírito Santo, a nossa força para servir a Deus seria triplicada. Por que isso, Vângel? Porque a Bíblia vai dizer no livro de Romanos, capítulo de número 6, que o Filho de Deus, ele não é guiado pelas suas próprias vontades. Mas a Bíblia diz no livro de Romanos 6 que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus, eles não são guiados, Anderson, pelo seu desânimo. Os filhos de Deus, eles não são guiados pela sua própria tristeza. Os filhos de Deus não são guiados por aquilo que eles acham certo ou errado. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados exclusivamente pelo Espírito Santo. E quando um filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo, irmão, pode cair terremoto, pode cair furacão, pode cair temporal, ele vai continuar louvando e adorando do mesmo jeito. Pode cair tudo ao redor dele, ele está adorando. Pode cair tudo embaixo dele, ele está adorando. Porque ele automaticamente se torna um participante do conselho celestial. E a Bíblia é bem clara, no livro de Efésios, capítulo de número 3, a Bíblia diz que vocês são membros da família de Deus. Essa ousadia é tão grande que Paulo dizia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Ou melhor, verso 19, Paulo dizia: vocês são embaixadores em nome de Cristo. Eu não sei como essa palavra soa aos seus ouvidos, mas embaixador significa que existe um representante de uma nação habitando em outra nação. Se você for lá no centro do Rio, você vai ver a embaixada americana. E lá, quando você entra naquela embaixada, o primeiro idioma que eles falam é o inglês. Quando você entra, as leis nacionais, pastor, não regem mais aquele lugar. As leis que regem ali é a lei norte-americana. Porque ali é uma embaixada, ou seja, uma representação de um reino em outro reino. E a igreja, Vângel? A igreja é embaixadora do céu. O que significa? Você não é daqui, você está representando um reino. Isso significa que as regras que se aplicam na sua vida a partir de agora não são as regras daqui, são as regras do reino celestial.
Um embaixador, ele não está aqui para absorver culturas daqui, mas ele está aqui para passar para esse lugar a cultura dele. Você não está aqui para absorver culturas da terra, pecado, medo, inveja. Não, você está aqui para transferir a sua cultura para a terra. Esse é o papel de um embaixador, uma representação viva. Era como se você andasse com um crachá pendurado no seu pescoço escrito embaixador oficial do reino de Deus. Aleluia! Jesus disse para os fariseus, olha, porque os fariseus questionaram e eles falaram, certamente esse homem cura pessoas pelo poder de Beelzebu? Jesus fala, deixa eu falar uma verdade para vocês. Vocês podem pecar contra o Pai e vocês serão perdoados. Vocês podem pecar contra o Filho e vocês também serão perdoados. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não é digno de perdão. E Jesus acrescenta falando, se vocês veem pessoas sendo curadas, é chegado a vós o reino de Deus. Entenda que reino de Deus não é apenas aquele reino que virá na Nova Jerusalém, que descerá do céu ataviada. Reino de Deus hoje pode ser manifestado na igreja no mundo espiritual. E quando o reino de Deus é manifestado na igreja, toda obra de Satanás tem que cair por terra. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que o diabo é o governador desse mundo. Ele tem esse direito. Sim, ele conquistou esse direito com a queda do homem e ganhou esse direito durante alguns períodos milenares até Jesus voltar e tomar o reino de volta, mas a igreja, ela pode viver debaixo de um governo diferente. A igreja foi chamada para viver debaixo do governo do reino celestial. É por isso que o seu estilo de vida é diferente. Eu lembro que Jesus chegou para uma pessoa, aquela mulher, ela andava encurvada durante muitos anos e a Bíblia diz que Jesus expulsa o espírito que estava sobre aquela mulher, que fazia ela andar encurvada, e de repente Jesus fala, se vocês viram isso acontecendo, é porque é chegado a vós o reino de Deus. Na oração do Pai Nosso, os discípulos viam Jesus fazendo milagres. Os discípulos viam Jesus curando pessoas, fazendo prodígios incríveis. E os discípulos falam, mestre, ensina-nos a orar. E Jesus fala, eu vou ensinar vocês. Pai nosso, que está no céu. Primeira regra da oração dos filhos de Deus, chame ele de Pai. Pai nosso, que estás no céu. Venha a nós o teu. Venha a nós o teu. Seja feita a tua. Aqui na terra como é aonde? Aqui na terra como é aonde? Aqui na terra como é aonde? Céu tem tristeza? Sim ou não? Céu tem falta de esperança? Céu tem falta de adoração? Então venha a nós o reino de Deus aqui na terra, exatamente como ele é no céu. O Espírito Santo é o principal mediador do reino de Deus. O Espírito Santo, ele é o principal influenciador do reino de Deus. A igreja, quando é guiada pelo Espírito Santo, não tem como, é impossível que ela erre os seus caminhos. Eu reconheço o poder do Espírito Santo aqui nessa igreja, porque não é qualquer igreja que dura 89 anos. Se fosse obra guiada pelas mãos de homem, ela já teria caído há muito tempo. Mas é obra do Espírito Santo, então ela permanece. E não só permanece, mas ela prospera. Porque a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo de número 2, que todo nome bem ajustado nesse fundamento cresce para ser um grande edifício na presença do Senhor. Então eu creio que houve um tempo que essa igreja era uma casinha, depois isso é obra do Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo implica que a minha vontade está totalmente fora do meu alcance quanto ao Evangelho. Lembro-me do evangelista Filipe. A Bíblia diz que Filipe, em Samaria, estava fazendo coisas sobrenaturais e todo mundo ficava espantado com ele. Vamos trazer para os dias de hoje, Filipe estaria bombando nas redes sociais. E de repente, o Espírito Santo dá um comando para Filipe e fala, vai para o deserto. Vai para o deserto. Ser guiado pelo Espírito Santo, muitas das vezes implica de você sair de um lugar onde todos te admiram, para ir para o deserto de alguém. E naquele deserto, havia um homem passando,
E aquele homem necessitava do batismo, e Filipe foi o grande responsável por convencer aquele homem. Vanja, mas quem convence não é o Espírito Santo? Sim, mas o Espírito Santo habita aonde? Aqui. Quando Jesus chega em Samaria, aquela mulher samaritana fala: mestre, fala pra gente, porque os judeus dizem que o lugar correto de adorar é no templo ou nos montes de Jerusalém. Jesus fala: errado. Chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o reino de Deus, ele não estará aproximado, ele não estará distante, mas o reino de Deus estará dentro de vós. O reino de Deus está exatamente aí dentro de você. Ah, querido, eu não sei se você conhece, mas o livro de 2 Samuel fala que quando eles recuperaram a Arca da Aliança, Davi vinha na frente cantando, dançando, louvando. Davi vinha feliz, porque ele sabia que aonde a arca chegava, ia ter cura, ia ter milagre, ia ter prosperidade, ia ter libertação. Mas na nova aliança, a presença do Senhor já não está mais dentro de uma arca. A presença do Senhor está dentro de você. Isso significa que aonde você chegar vai ter cura, vai ter prosperidade, vai ter milagre, vai ter libertação. É aonde você chegar que vai acontecer as maravilhas do reino. Ser cheio do Espírito Santo exige posicionamento. Ser cheio do Espírito Santo me fará conhecer o que é atribuição minha e o que é atribuição de Deus. Como assim, Vângel? Deus, eu te oro para aquele meu amigo vir para a igreja. Não, Deus não te ensinou a fazer isso. Deus falou: você tem que ir até ele e fazer com que ele venha para cá. É você que está com o Espírito Santo. Deus não é o seu menino de recado. Você é o menino de recado de Deus. Pai, cura aquela pessoa, mas a Bíblia diz que você vai impor as mãos sobre o enfermo e ele será curado. Então essa transferência de responsabilidade não existe mais. Nós ensinamos isso no seminário Escola de Cura. E as pessoas, elas aprendem que a autoridade, ela já saiu. Claro, Jesus está já no céu, à destra do Pai, exercendo autoridade lá, mas existe um corpo que pisa com autoridade na face da terra. E você quer saber que corpo é esse? O livro de Efésios, capítulo de número 2, ele vai falar que Deus é o cabeça e constituiu sobre todas as coisas a igreja. Isso significa que você está sobre todas as coisas no mundo espiritual. O diabo não está no mesmo nível que você, o diabo não está acima de você, mas a Bíblia diz que ele está embaixo do teu pé. Você, igreja, você é autoridade no mundo espiritual. Aquele problema que te aflige, se você reconhecer que é Satanás que está causando, você pode virar para ele e falar: eu tenho o direito de usar o nome de Jesus. E em nome de Jesus eu te ordeno, saia. Não existe autoridade no mundo espiritual maior do que a igreja. Aprenda isso. O nome de Jesus foi te dado. Porque no livro de Filipenses, capítulo de número 2, a Bíblia diz que o nome de Jesus está sobre todo o nome, na terra, no céu e até mesmo embaixo da terra. O livro de Hebreus, capítulo de número 1, diz que Jesus está acima de qualquer anjo celestial. A Bíblia diz que Jesus é a perfeita imagem e representação do Pai. Essa é a nova era que você vive, a nova aliança, a plenitude dos tempos, a constituição da igreja, que na antiga aliança ela era um mistério. Os profetas viram a primeira vinda de Jesus, os profetas viram a segunda vinda de Jesus, mas ninguém viu a igreja, o povo que andaria. E Paulo vai falar o seguinte: essa igreja era um mistério que foi revelado na plenitude dos tempos. Ela é conhecida como multiforme sabedoria de Deus. Essa é a igreja, noiva de Cristo, constituída no Calvário pelo sangue de Cristo e pela água que escoou da costela de Cristo. Assim como em Adão, Deus fez sair Eva da costela de Adão, a sua noiva, da costela de Jesus sai água, o nascimento da noiva de Cristo, que não é apenas uma representação, mas é parte do mesmo corpo que ele é. Corpo de Cristo. Repita comigo: Cristo é o cabeça, eu sou o corpo. Repita comigo: eu sou a mão dele, eu sou os pés dele. É por isso que ele falou aí de pregar o evangelho em todas as nações. Aonde vocês colocarem o pé, sou eu que estarei pisando. Aonde vocês colocarem as mãos, será eu que estarei colocando. O que vocês falarem, será eu que estarei falando. Aleluia!
Oro para que o espírito de sabedoria e de revelação recaia sobre o seu coração cada vez mais. Vamos continuar a nossa leitura? Vamos para o verso 19? Agora vem a melhor parte da pregação. Vanja, você já falou tudo o que você tinha que falar do Espírito Santo. Você já falou o que ele faz, você já falou o que ele é capaz, você já falou sobre quem eu posso ser com a presença dele em mim. Agora me tira uma dúvida, Vanja, como que eu faço para me encher desse Espírito? Verso 19. Falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quer ser cheio do Espírito Santo? Começa a louvar aonde você estiver. Começa a transformar a atmosfera que você está. O salmista, ele ainda não era nova criatura, mas ele entendia um pouquinho desse mistério, porque ele falava assim: Deus habita no meio dos louvores da congregação. E na nova aliança nós entendemos o que é isso, que quando uma pessoa cheia do Espírito Santo está louvando, a presença do Senhor se manifesta para tomar lugar de qualquer ambiente, para tomar conta do ambiente todo, para penetrar em pessoas até a 20, 30, 40 quilômetros de distância, aonde tem um adorador abrindo a boca, querido, tem presença de Deus se manifestando. Aonde tem adorador abrindo a boca, tem a presença do Senhor em plena manifestação de poder e glória. Aonde tem adorador abrindo a boca e confessando a palavra, tem presença do Senhor constante. Aleluia! Essa é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessardes a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, serás salvo. Essa palavra no hebraico significa sozo, que significa ser salvo por completo de todas as maldições. Se você ler o livro de Deuteronômio 28, você vai ver que as maldições da lei, resumidamente, era miséria, enfermidade e morte. Lembrando que a palavra morte significa separação, ou seja, miséria, enfermidade e separação de Deus. Mas agora, na cruz do Calvário, todos esses recursos já foram levados pelo Messias na cruz. Depois disso, ele foi até as partes mais baixas da terra, tornou cativo o cativeiro, subiu aos céus e deu dons aos homens. Nas versões mais atuais da Bíblia, a palavra diz: e ofereceu dons aos homens. Você aceita o dom que o Espírito Santo te oferece? Se o Espírito Santo quiser te dar dons de curar essa noite, você aceita? Se o Espírito Santo quiser te dar dom de línguas nessa noite, você aceita? Se o Espírito Santo quiser te dar dom da palavra revelada, você aceita? Subiu ao céu, deu dons aos homens. Ah, querido, que verdade maravilhosa. Mas eu ainda tenho algo para te falar sobre esse Espírito. Sabe, em nossa caminhada cristã, nós aprendemos e descobrimos muitas coisas sobre a pessoa do Espírito Santo. Até mesmo falando o que é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, como qualquer um de nós. Ele é uma pessoa forte, ele é uma pessoa poderosa, ele é uma pessoa grande como um gigante, mas é uma pessoa sensível como uma criança. É uma pessoa que se alegra facilmente, que se empodera facilmente, mas também se entristece facilmente. Se você voltar à sua Bíblia, você verá a palavra: não entristeças o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Por que eu não posso entristecer o Espírito Santo? A Bíblia diz: pelo qual foste selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é pelo qual você foi selado para o grande dia. Eu não sei se você sabe, mas no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a Bíblia diz que uma trombeta soará no céu. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós seremos transformados e subiremos para o grande encontro com o Senhor nos ares. Quando esse dia acontecer, é porque chegou ao fim o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo te sela e te prepara para o dia em que você subir em glória para o grande encontro do Senhor com os ares. Vanja me fala sobre o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Atos, capítulo de número 1. E recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo.
Não me impressiona que a palavra batismo significa imersão e submersão. Isso significa que quando eu sou batizado no Espírito Santo, eu sou mergulhado em uma piscina de poder. E eu saio dessa piscina todo molhado. Aleluias. Quando eu sou batizado no Espírito Santo, eu sou mergulhado numa espécie de vasilha de virtude. E quando eu saio dali, tudo que há em mim não influencia apenas a mim, mas todos aqueles que estão à minha volta. Permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido. Atos 2, se cumpre a promessa, todos estranham, Pedro se levanta e fala, não se assuste. Não precisam escarnecer desse assunto. Não precisa se escandalizar. Lembra de Jesus em Mateus 11? Bem-aventurado é todo aquele que não se escandalizar de mim. Pedro fala, não se preocupe. O que está acontecendo aqui é o que foi profetizado em Joel capítulo 2. Que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda carne. Vângel, será que eu sou digno de receber? Derramarei do meu espírito sobre toda carne. Vângel, será que eu posso receber? Derramarei do meu espírito sobre toda carne. Vângel, será que uma criança pode receber? Derramarei do meu espírito sobre toda carne. Vângel, mas eu já sou muito velho, será que eu posso receber? Derramarei do meu espírito sobre toda carne. Vângel, eu conheço o batismo no Espírito Santo, mas até hoje eu não recebi. Eu conheço essa verdade, mas até hoje eu ainda não me senti incluído naquilo que a Bíblia fala. Quando a igreja obedeceu a ordem de Jesus, e ela permaneceu todos aqueles dias em Jerusalém, eles estavam apenas com um objetivo: propagar a mensagem do reino. Eles não estavam com o objetivo de se amostrarem para os outros. Eles não estavam com o objetivo de permanecer dentro de suas casas, vivendo a Deus dará. Eles não estavam com o objetivo de satisfazer as suas próprias vontades, mas eles estavam com o objetivo de fazer a vontade de Deus e pregar o Evangelho. Foi por isso que eles receberam. Todo aquele que tem vontade de viver sobrenaturalmente o Evangelho como um missionário nas nações, atuando com sinais e prodígios, vai receber o Espírito Santo de Deus. O fundamento da palavra nos ensina essa verdade. E quando tudo acabar, o Espírito Santo volta, você sobe, a terra entrará num período de 7 anos conhecido como Grande Tribulação, depois Jesus volta e um povo vem marchando atrás dele para reinar junto em glória. E adivinha quem é esse povo? É o povo que andou guiado pelo Espírito Santo durante todo esse período na terra. É o povo que negou o pecado e preferiu se aproximar do Espírito. É o povo que teve a sua carne mortificada juntamente com suas paixões. Paulo dizia, mortificai as vontades da carne e vocês viverão eternamente com o Pai. Paulo também disse, aquele que se junta a uma prostituta será uma só carne com ela, mas aquele que se junta a Deus será um só com Ele. O mesmo pensamento, o mesmo palavreado. Eu quero profetizar que você vai viver um nível de vida, que os seus pensamentos serão pensamentos de Deus, que o que tiver vontade de você falar, será Deus querendo falar, e que em quem você tocar ou abraçar, será o próprio Deus abraçando. Eu profetizo tudo isso sobre a tua vida, querido. Poder, virtude do Espírito Santo. E deixa eu te falar um segredo, Ele já está aí dentro. Ele já está aí dentro, pronto para se manifestar. Eu não sei se você sabe, mas a energia elétrica ela foi inventada pelos anos de 1900, por aí. Mas o homem ele conseguiu inventar fios, o homem conseguiu inventar aparelhos que eram movidos à eletricidade. Mas a energia elétrica já existia desde a fundação da Terra. Existe um poder dentro de você, existente desde que você nasceu. E hoje você vai aprender a usar esse poder, a usufruir esse poder, a canalizar esse poder. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. E nessa noite nós iremos experimentar tudo aquilo que o Espírito Santo tem para a nossa vida. Oh, Espírito Santo. Aleluias, aleluias, aleluias. Sabe, durante um momento da minha vida, eu fui muito influenciado a ministrar cura e libertação. Era somente isso que eu pregava. Eu não tinha outro assunto nas minhas pregações senão cura e libertação. Cura e libertação. Cura e libertação.
Mas a Bíblia me ensinou que hoje não existe nada mais importante que estar na presença do Espírito Santo, sendo conduzido por Ele e deixar Ele trabalhar. Então, por isso, nessa noite, eu quero fazer um convite aqui nessa casa. Eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que sofre com alguma enfermidade, que o médico, em algum momento na sua vida, ele falou que não tem cura, ou que ele falou que você precisaria passar por um grande e intenso tratamento. Por você que deve estar passando por um tratamento de 1, 2 anos, para se livrar de uma determinada enfermidade. Por você que está sentindo determinadas dores no seu corpo, e você, ao mesmo tempo que está sentindo essa dor, você está se lembrando, minha mãe sentiu, minha avó sentiu, meu pai sentiu, e isso está começando a se manifestar no meu corpo também. Você que por algum momento já experimentou o poder de Deus e já viu o poder de Deus sobre a vida de outra pessoa, mas você falou, por que não aconteceu comigo? Por que eu não consigo sentir esse poder? Você que por algum momento já perdeu a esperança, até porque o tema desse aniversário é esperança. É por isso que eu vim pregar. E eu trouxe 2 pessoas comigo. Primeiro, eu trouxe o meu melhor amigo, que está aqui do meu lado agora, que é o Espírito Santo de Deus. E eu também trouxe a minha noiva, que vai me ajudar a interceder por todo aquele que necessita de cura. Eu quero convidar o ministério de louvor aqui na frente agora, porque a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso significa que um momento de louvor, ele pode movimentar uma intensa atmosfera profética. Um momento de louvor, ele pode modificar qualquer ambiente presente nesse culto ou presente na vida de alguém. Um momento de louvor é um momento que você pode absolutamente se encher do Espírito Santo e sentir a virtude de Deus sobre a sua vida. O Espírito Santo é o seu melhor amigo. Como eu falei, sensível como uma criança. Aquela criança que quando você entristece ela nunca mais se aproxima de você. Você já teve essa experiência com criança? Aquelas criancinhas de 4, 3 anos, 5, que quando você assusta ela, ou quando você faz alguma maldade, essa criança não chega perto de você? Eu comparo o Espírito Santo a essa criança. Mas ele também tem outra característica que eu acho muito interessante. Ele não é invasor. Se você não chamá-lo, ele não vai chegar perto de você. Se você não convidá-lo para ficar do seu lado, ele não vai ficar perto de você. Mas no momento que você falar, Espírito Santo, desculpe-me por te entristecer. Eu errei. Eu pensei com as minhas próprias vontades. Eu quis agir pela minha justiça própria e agora eu te peço perdão. O Espírito Santo, querido, ele tem a capacidade de sondar o teu coração e a tua sinceridade e de se aproximar de você. E aí, eu vou até descrever a sensação que você vai sentir. Você vai sentir um pequeno formigamento no seu corpo, começando primeiro pelas suas pernas. Só quem está concentrado que vai fazer isso comigo. Depois você vai sentir um pequeno formigamento sobre os seus braços. E você vai continuar chamando ele, Espírito Santo, vem. Eu não tenho medo de você. Eu entendo que tu é a promessa do Pai para a minha vida. Eu entendo que tu é o mediador da nova aliança. Espírito Santo, vem. Toca no meu corpo. Agora. 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 Aleluia. Depois do louvor eu estarei convocando as pessoas que querem ser curadas. Vem me visitar hoje aqui. Você quer conhecer Ele? Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver
algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero, nessa primeira oportunidade, eu creio que eu posso ficar à vontade na ousadia do Espírito Santo. Nessa primeira oportunidade eu quero chamar você que tem passado por enfermidade. Eu vou fazer o que Jesus me ensinou a fazer. Eu vou erguer minhas mãos, você vai receber e a cura vai acontecer instantaneamente no seu corpo. Se você quer, vem aqui na frente. Eu vejo virtude. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Ser curada da coluna. Procurador, respira. Sumiu? Quase nada. Diminuiu? Bastante. O que a senhora sentia antes de chegar aqui nesse altar? Aham. Foi acidente que a senhora sofreu? Alguma coisa? Artrose? Pelas pisaduras de Cristo foste sarada. Fecha os olhos mais uma vez. Artrose, se você voltar, eu te repreendo em nome de Jesus. Segurada em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Primeiro você é um direcionado pelo Espírito.
Antes de eu sair, antes de eu agradecer a minha oportunidade, eu quero dizer que hoje, de todas as curas que se manifestaram aqui na frente,
uma das que vai entrar para a minha história, daquela irmã que está chorando ali atrás, porque quando eu olhei para ela, na hora eu vi o coração dela. E o Espírito Santo me mostrava uma veia entupida. E na hora nós ordenamos e falamos, veia, desentupam. E ela respirou profundamente e começou a chorar, dizendo que esse foi o diagnóstico que o médico tinha dado para ela. Mas aqui está o médico dos médicos, perante o altar do Senhor, querido. A Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se algum dia alguém te falar algo que está contrário à palavra, fale, seja tu mentiroso e Deus verdadeiro. Antes de eu ir embora, eu não ia fazer isso, mas o Espírito Santo, eu creio que essa igreja dá liberdade para o Espírito Santo, por isso que ela tem 89 anos de idade, de pé e bonita. Tem alguém aqui que ainda não é batizado com o Espírito Santo? E que gostaria de receber os dons do Espírito Santo sobre a sua vida? Se tiver, eu te dou 1 minuto para você vir aqui na frente agora. Eu vou impor minhas mãos sobre você e você vai receber, assim como as pessoas receberam a cura aqui nesse altar. Se você não quiser, não tem problema. Deus queira que o Espírito Santo te dê outra oportunidade. Mas agora, eu tenho algo ainda mais sério para falar. Você viu cura se manifestando aqui hoje. E isso é uma verdade que a Bíblia fala. Só que a Bíblia, ela é uma totalidade, ela não é apenas uma coisa. Eu não posso pregar apenas sobre o Espírito Santo e apenas sobre cura, tendo em vista que o Evangelho é uma totalidade. Da mesma forma que a Bíblia fala sobre cura e a cura acontece, sobre o batismo no Espírito Santo e o batismo acontece, a Bíblia também fala sobre céu e inferno. E infelizmente, muitas pessoas que conhecemos, muitas pessoas que nós já oramos um dia, e até mesmo pessoa que está aqui nessa noite, infelizmente, passará a sua eternidade num lugar de perpétuo sofrimento, sem prazo de validade. Vângel, você está falando isso para me colocar medo? Não, eu estou falando porque a Bíblia fala. Ai de mim se eu não pregar isso. A Nova Jerusalém é uma realidade para os filhos de Deus. Sim. A nova vida abundante é uma realidade para os filhos de Deus. Sim. O reino eterno e milenar, aonde não haverá choro, nem tristeza, nem dor, é uma realidade? Sim. Mas o Hades, que no último dia esse Hades será lançado e se transformará em lago de fogo, também é uma realidade. Você que não se considera salvo, eu quero te fazer um convite essa noite. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, eu não quero nem que você venha aqui na frente. Não, porque quando eu aceitei Jesus, um momento talvez mais difícil para mim foi esse. Mas se você levantar as suas mãos, eu vou encerrar minha pregação, eu vou aí aonde você estiver, eu vou orar por você e eu vou oferecer uma nova vida, mediante ao que a Bíblia promete. Mais uma vez, alguém quer ser batizado com o Espírito Santo? Amém. Alguém quer aceitar Jesus nessa noite? Amém. Todos aqui já são salvos pelo poder da palavra. Então, só me resta agradecer a minha oportunidade. Foi uma honra estar nessa igreja mais uma vez, depois de muitos anos ministrando a palavra de Deus. Ver virtude, ver poder sobrenatural acontecendo. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Para quem eu passo? Glória a Deus. Aleluia. Nesse momento vamos ofertar, trazer o dízimo à casa do tesouro. Vou pedir para que alguém possa... A irmã Thalita já está... Pode deixar, irmão Wilson, obrigado. Que você faça isso com alegria,
enquanto o Ministério de Louvor vai estar entoando o louvor, que você possa levantar-se com alegria e trazer a sua oferta, o seu dízimo. E quero louvar ao Senhor, que esta também seja a nossa oferta, você possa ofertar ao Senhor a sua gratidão por estas maravilhas, por essas curas que o Senhor realizou em nosso meio nesta noite. Amém? Glória a Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer pelas ofertas, os dízimos alçados na casa do tesouro. Senhor, toma, Senhor, nesta noite, Senhor, tu já aliviaste das dores, trouxeste a cura, ministraste a cura sobre o teu povo. Senhor, te agradecemos também pela vida do Vângelo, da sua noiva, que está conosco nesta noite. Abençoa, leva-os na tua paz, acrescenta dias de vida, dias do seu ministério, que continue, Senhor, derramando do teu poder sobre o teu povo, Senhor, aliviando as dores, sarando, ministrando, Senhor, o poder do teu Espírito, Senhor. Assim nós oramos agradecidos, ó Pai, Senhor, e te ofertamos a nossa alegria, a nossa gratidão também nesta noite. Assim oramos a ti, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Você pode colocar de pé. Lembrando que no domingo à noite estará conosco o pastor Flávio Serpa, da Igreja Senador Camará, amém? Celebrando conosco, mas esse domingo festivo pelo aniversário, esse mês festivo pelo aniversário da igreja, 89 anos. Mais uma vez, queremos agradecer a presença, né, do nosso querido irmão e pastor Vângel, não é isso? Amém. Estou igual o pastor. É difícil, né? Glória a Deus. Mas sabe o que isso faz, dá a entender? Que a gente tem que estreitar mais a amizade. Quer dizer que o pastor Vângel vai virar mais vezes aqui, né? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por mais esta noite. Senhor, este propósito, esta liderança dos jovens. E, Senhor, que tu continues, ó Pai, a operar as tuas maravilhas nesta terça-feira, e isso esteja, Senhor, motivador para que o teu povo esteja vindo, Senhor, retornando esta dinâmica, Senhor, não somente de cura, mas de palavra, de intimidade, Senhor, de querer sentir o teu mover, ó Pai, junto do teu povo. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Leva-nos na tua paz, Senhor, na tua segurança para os nossos lares, que tenhamos uma continuidade de semana abençoada na tua presença e que possamos retornar a esta casa, Senhor, de convivência, este lar de convivência do Espírito Santo, Senhor, no domingo pela manhã e no domingo à noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E que a graça e o poder do Espírito Santo, Senhor, seja sobre nós, não somente hoje, mas para todo o sempre. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Vai em paz, meu irmão, e que tu possas viver nesta noite, como foi anunciado nesta noite, mais e mais do Espírito Santo na tua vida. Busque, amém? É o que nós te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 oh.
pertenço, Deus. Te pertenço, Deus.